Olha, Daniel Silveira, que é médico oftalmologista, veio ao nosso convite hoje para falar sobre olho seco. Você sabe por que as pessoas têm olho seco? Também não. E a gente quer entender melhor, né? Saber um pouco mais sobre esse assunto. Olho seco. Cerca de 13% dos brasileiros sofrem com essa disfunção. E qual será a causa? E é com ele que nós vamos conversar agora. Tudo bem? Tudo bom. Bom Seja dia. bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez, para a gente instruir o nosso telespectador, para que ele fique atento e que ele procure o profissional e não saia usando qualquer coisa aí, né? Tá errado, não pode. Verdade. Eu queria que você falasse um pouco dessa disfunção e, na verdade, quais são os sintomas dela e explicar um pouco mais sobre essa situação. Muito bem. A síndrome do olho seco é como o nome já diz, é uma reunião de sintomas, né, que causam ou uma evaporação muito rápida da lágrima, ou existe aquele paciente que também não faz a produção da lágrima. É uma doença multifatorial, vai desde fatores ambientais, como exposição às telas, ar-condicionado, ventiladores a ventos, a doenças de pálpebra, pacientes pós-AVC, muitas medicações, Vanusa, muitas medicações, a gente indaga muito isso na hora do consultório, sobre medicamentos que às vezes os pacientes nem sabem que faz um efeito adverso, como ressecar. Isso também? Por exemplo, os antidepressivos, ansiolíticos, uma medicação repositora de hormônios, tanto da tireoide, quanto na menopausa, ali após os 40, 45 anos da mulher, reposição de testosterona. Então é uma doença multifatorial que leva ao ressecamento dos olhos. E normalmente eu gosto de explicar que os sintomas são o quê? Vermelhidão, irritação, coceira, empastamento visual. É aquele paciente, às vezes, que faz uma consulta oftalmológica e fala: doutor, já fiz esse óculos tem 6 meses, mas eu noto que algumas vezes durante o dia não tem uma visão 100%. E incrível que pareça, na grande maioria das vezes a gente falta um simples piscar para melhorar aquela qualidade visual e melhorar assim a visão do paciente. Quem é que sofre mais com esses problemas de olho seco? O homem, a mulher ou não? É meio a meio, mas a mulher sofre um pouco mais. Sim. Por exemplo, uma mulher ter mais reposição hormonal, por exemplo. Por exemplo, a mulher gestante, por exemplo, produz mais hormônios. A mulher que ganha neném produz uma prolactina, mais hormônios. É mais compatível você tratar doenças ou disfunções da tireoide mais em mulheres do que em homem. A mulher entra mais tempo na menopausa, mas hoje o que é importante a gente saber é que a cada 10 pacientes que nós atendemos, 6 têm olho seco, sendo que 4 são sintomáticos e 2 não. Mas agora se chamou a atenção que nesses últimos tempos a quantidade de pessoas que estão tendo olho seco pode ter uma influência também com esse lado psicológico, né? Porque tem muito mais gente também tomando medicamentos. Sim, tem muita gente, em algumas conversas, até com colegas da área da psiquiatria, da neurologia, eu venho indagando muito, que eu recebo muitos jovens que variam ali de 10 a 70 anos, pessoas que tomam remédio ou indutores de sono, está muito comum, medicamento para ansiedade, essa sociedade que a gente vive hoje, a gente vê nossas crianças e adolescentes muito ansiosos, muito preocupados, então cada vez mais a gente nota eles tomando essas medicações. E claro, tem aquela velha história ainda da sua automedicação. A medicação que serve para meu pai, para minha mãe, deve servir para mim. Então tem esse problema ainda que a gente tem que combater, a automedicação. Tem tipos de... Tem tipos de olho seco. O olho seco, por exemplo, o olho seco que não tem uma produção da lágrima, que é a destruição da glândula lacrimal, é muito comum em pacientes com doenças autoimunes. Artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia, psoríase, essas doenças autoimunes. São doenças, de uma certa forma, crônicas. Crônicas, né? Que precisa também de uma avaliação reumatológica, de uma equipe multidisciplinar, às vezes reumato, oftalmo,
otorrino, endocrinologista, tudo para ajudar o paciente. Quando a gente fala de tireoide, a gente imagina que o hipertiroidismo é o que mais traz essa questão do olho seco, né? Exato, porque o hipertiroidismo, ele faz o quê? Faz a gente ter uma proptose. Falando popularmente, o olho esbugalhado, né, da pessoa que não tem hipertiroidismo. Sim. Mas também o hipotiroidismo também pode causar, assim como também doenças de Hashimoto, que é uma síndrome dentro do hipotiroidismo, também pode ocasionar. E como é que a gente pode tratar esse olho seco? Primeiro, eu sei, procurar um profissional, né? Porque na questão da medicação, cada um vai ter a medicação ideal, ou as pessoas... a gente vê muita gente dizendo, não, eu estou usando um colírio. E às vezes as pessoas usam um colírio simplesmente por chegar lá no local na farmácia e comprar de qualquer jeito. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Normalmente, Vanusa, eu costumo perguntar sempre na entrevista do paciente a sua profissão. Sim. Daquele paciente. Às vezes é um paciente que tem um olho seco por praticar algum esporte. Você não precisa usar uma medicação tão forte, um lubrificante tão forte, que são os colírios sem conservantes, eu podendo ali só para ajudar ele naquele dia a dia. Sim. Como também eu tenho essas doenças autoimunes, ou então pacientes que têm olho seco por evaporação, que ele precisa a cada meia hora, cada hora, repor lágrima para poder manter a qualidade visual daquele olho. No caso da inflamação desse olho, ele pode acontecer com mais constância? Pode. O olho seco, ele tem uma parte que é inflamatória. Então, normalmente, quando a gente está diante de uma suspeita de um olho seco, é muito comum a gente fazer um tratamento empírico à base de corticoides, tá? Porque a gente sabe que desinflama. Se desinflamar isso daí, a parte do olho, você pode agir como ômega 3, que também é uma medicação que pega muito bem olho, lubrificantes e até géis oculares. Então, o olho seco por si só é uma doença inflamatória. O tersol, ele vai ter influência relacionada a esse olho seco? Uma boa pergunta. A maior causa de olho seco hoje, Vanusa, no mundo, chama-se blefarite. O que é isso? Inflamações das glândulas da pálpebra, que é um das maiores geradores de quê? Do tersol. Que é aquela bolinha que dói pra caramba nos nossos olhos, Sim. né? Então, o tersol, ele precisa ser combatido com a blefarite, fazendo suas higienizações na hora do banho, principalmente vocês mulheres que usam maquiagem, Sim. saber retirar com seus demaquilantes, usar algum produto onde o médico oftalmologista pode indicar, o médico dermatologista pode indicar, mas a higienização dos cílios é importante para não gerar essa cascata. Blefarite, que é essa inflamação das glândulas da pálpebra, tersol e doenças da superfície ocular. Pronto. A gente fala do colírio, aí a gente vem com a questão de hidratar. Só o colírio resolve ou não? Por exemplo, essa pessoa que está em casa, mesmo que ela não tenha esse olho seco, mas ela sente que não está bem naqueles dias, ela tem como fazer algum tipo de tratamento ou, além do não tratamento, ela tem como cuidar desse olho sem precisar do colírio? É mais difícil, porque difícil. o colírio ele vai te ajudar a dar uma, vamos dizer assim, uma calmaria Tem que ter naquele um olho. tratamento Tem que ter um mesmo. tratamento. Mas o que você também pode usar é umidificar o ambiente que você está. Aqui no Piauí a gente sofre muito com olho seco no segundo semestre, onde tem o clima mais seco, a umidade relativa do ar mais baixo. Diferente lá do Sudeste, que é onde eles têm mais olho seco na parte mais fria, né, onde tem o mais frio durante o dia. Então a umidificação é importante do ambiente. Se você não tiver um umidificador, use a velha tática da vovó, a bacia com água debaixo da sua cama, umidifique, não bote o vento diretamente para o seu olho, Sim. rebata o vento do ventilador para o lado. Se estiver trabalhando com telas, a cada uma hora, dá um descanso de 10 minutos, isso ajuda bastante. Vamos falar da menopausa nas mulheres. A menopausa, de uma certa forma, também influencia? A menopausa é uma das características mais importantes de olho seco. A reposição hormonal, que nossos queridos amigos ginecologistas e obstetras até fazem essa reposição, eles chegam a destruir bastante a lubrificação. Quando eu falo destruir lubrificação, é o olho não produzir a maior camada, a maior força que o olho tem para enxergar, que é o índice de refração do ar com a córnea. Então, quando a gente fala isso,
é ressecamento total. Nosso olho normal, ele lubrifica entre 10 a 15 segundos. Uma pessoa que faz, por exemplo, uma reposição hormonal, evapora com 3 segundos. Qual a qualidade de vida que uma pessoa dessa vai ter? É muito complicado, né? E aí chama atenção realmente. Tem gente que diz assim, eu não consigo chorar. Eu não tenho lágrimas. Aí já é algo para se chamar atenção, né? E chama atenção também, porque muita gente fala assim, doutor, como é que eu tenho o olho seco se eu lacrimejo? É importante isso. A gente tem o que a gente chama de lacrimejamento reflexo. O olho está sendo agredido porque não tem lágrima, ele tem que produzir alguma coisa compensatória. Um muco, tipo um catarrinho no olho, que dá remela, ele tem que fazer alguma coisa para compensar aquela lágrima que ele não tem. Sim. Então é muito comum o paciente dizer, como é que eu tenho olho seco e eu começo a lacrimejar? Mas ele lacrimeja reflexamente, chamado epífora, não pelo jeito certo, que é pelo canalzinho. Reforço, um reforço que dá, nada mais é que o olho dizendo, por favor, procure um oftalmologista, socorro que eu estou sofrendo. Socorro. O que falar do soro? Existem pessoas que gostam de limpar o olho com soro. Eu falo muito que soro fisiológico, eu gosto muito de brincar esse consultório, serve para limpar pereba de menino, de pele, e soro para quando a gente vai para o hospital. Então, assim, gente, a gente tem que começar a parar de usar soro fisiológico em olho. Pronto. É muito comum a gente que faz ambulatório ou pronto-socorro de oftalmologia, paciente chegar com o olho mais vermelho porque usou soro ou até água boricada. Então, o que você pode até ajudar a limpar é aquele olho pregado, você pode tirar pelos cílios. Mas não colocar dentro do olho, mas de preferência, para não ter erro, água potável da sua geladeira, caso você não tenha nenhum contato com o oftalmologista ou não tenha nenhum colírio lubrificante naquele momento. Se não tiver nada, água potável é a melhor forma. Faltou alguma informação para a gente levar para quem está em casa ainda, falando sobre o olho seco? Eu acho que cabe a gente cada vez mais indagar nossos pacientes, sim, né? Perguntar mais, chacoalhar mais na conversa para identificar aquele paciente. Muitos pacientes pensam que ainda oftalmologista é médico e só para trocar óculos. Não. Atrás desse olhinho, dessa estrutura, tem várias doenças escondidas. Então, a prevenção com seu oftalmologista ainda é o melhor caminho. Existem várias doenças também que fazem com que o seu olho chegue aonde chegou, né? A questão da própria tireoide, que o doutor falou, a questão da menopausa, que já é uma nova fase da vida da mulher, tudo isso tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Né? E tudo tem que ser conversado. Tudo tem que ser conversado. Uma medicação bem importante, já que você citou, a medicação para combater acne, a isotretinoína, muito utilizado pelos dermatologistas, ressecam a córnea de uma forma que, se você não atuar na lubrificação, pode ser um caminho sem volta. Nem transplante de córnea, às vezes, volta a ficar ali. Olha aí, algo que chama a atenção da população e da gente aqui também. Tem tanta coisa que pode ser resolvida, tantos problemas podem ser resolvidos com um pouquinho de informação, né? Por isso que a gente sempre agradece essa oportunidade de vir aqui. A gente é que agradece. Levar essas informações aos seus telespectadores. Muito obrigada pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com o Daniel vai aparecer agora o Instagram dele aí na telinha. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, seguir o Instagram dele, porque tem sempre dicas interessantes e ele tem essa preocupação, esse zelo de cuidar de você, cuidar da sua vista. Como ele falou, não é só trocar de óculos, mas é você saber o que está acontecendo com os seus olhos. Não é isso? Com a sua visão. Exatamente. Obrigada, tá, Daniel? Eu que agradeço.